Bem, já tivemos a ocasião de analisar aqui, na semana passada, sexta-feira, creio, os 28 pontos de proposta apresentados pelos Estados Unidos e naquela altura, aliás, na sexta-feira, dissemos que o programa parecia ter mais pontos do interesse europeu do que do interesse ucraniano, mesmo se a Ucrânia é o terreno de conflito. E isto repetiu-se mesmo, enfim, com esta contraproposta, que foi veiculada por algumas mídias internacionais. Sim, a Rússia, como dizes, parece não concordar com quaisquer alterações à proposta inicial, mas também é bom que se diga que está-se a falar de propostas e não de documentos finais. Mas, no geral, olhando também para a contraproposta veiculada pelas mídias internacionais, parece haver mais convergências do que divergências, não é? Há divergências, sim, mas há muito menos do que as convergências que existem entre o plano inicial, a proposta inicial, e esta contraproposta apresentada hoje como sendo documento dos países europeus. Vamos tentar ver aqui, pelo menos, as principais convergências, para se ter a noção do que estamos a querer dizer. As divergências são fundamentalmente ligadas ao reconhecimento da soberania ucraniana. Ambos os documentos colocam no primeiro ponto. No segundo ponto da proposta inicial, que é a intenção de se assinar um acordo de não agressão entre a Rússia, a Ucrânia e os países europeus. A única diferença é que no documento inicial se falava da não agressão entre a Rússia, a Ucrânia e a Europa, e nesse documento da contraproposta se fala da não agressão entre a Rússia, a Ucrânia e a NATO. O terceiro ponto do documento inicial era que a Rússia se comprometeria a não invadir os países vizinhos, neste documento, a necessidade de um diálogo inclusivo para uma arquitetura securitária entre os europeus e os russos, através da NATO e também dos Estados Unidos. E depois há também uma convergência ligada à ideia de realização de eleições. No documento inicial se falava da realização de eleições em 100 dias. Nesse documento se fala da realização de eleições quanto mais cedo possível. E depois há outros elementos ligados, por exemplo, à ideia de ingresso da Ucrânia para a União Europeia, que está nos dois documentos, a reconstrução, o plano de reconstrução com a participação de fundos congelados russos, que está nos dois documentos, e depois a única divergência mínima que existe é que no documento iniciante se fala para os 200.000 unidades. E depois, quais são, dando assim, os pontos críticos que se pode aqui elencar? As posições territoriais. No que toca ao primeiro ponto sobre o não ingresso da Ucrânia para a NATO, no documento apresentado pelos Estados Unidos, se dizia que isto deveria estar na Constituição, ou seja, a Ucrânia deveria aprovar uma nova Constituição, onde incluiria o caráter da neutralidade e de não ingresso dela para a NATO. No documento de odiaram, isto é, da contraproposta europeia, vê-se que a Ucrânia, ou seja, a decisão de ingresso da Ucrânia para a NATO é decisão dos países membros da NATO e que, no momento, não há consenso para que isto aconteça. Ora, este elemento dessa contraproposta que diz que o ingresso da Ucrânia para a NATO não vai acontecer porque não há consenso, pode criar alguma dificuldade de interpretação russa, porque a Rússia pode se questionar, então, se houver consenso, a Ucrânia vai entrar para a NATO, e é um dos pontos fraturantes desta relação, não é? Como se sabe, terá sido esse um dos motivos do atual conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Depois, o ponto 21 é mesmo o ponto crucial, que é das questões territoriais. No documento apresentado pelos Estados Unidos, dizem que a Rússia deveria obter Donbass e também o reconhecimento da Crimeia, ao passo que Zaporizhia e Kherson poderiam estar assim como está hoje, isto é, o controle russo adquirido militarmente continuaria assim como está hoje,
Mas a contraproposta dos países europeus, veiculada pela mídia, não sabemos se a contraproposta é oficial ou não, diz que não há posições territoriais, mas mantém-se o controle militar russo russo e ucraniano, e que essa resolução se poderia fazer numa outra ocasião através de consultas diplomáticas ou resoluções políticas. Ou seja, é um documento que, em linha de máxima, tem mais pontos de divergência, tem mais pontos de convergência do que de divergência. Isso pode ser um grande ponto de partida para que as partes possam negociar e encontrar uma saída. Ou seja, a Rússia pode até não aceitar que uma das partes, um dos pontos essenciais para si, tenham sido alterados do documento inicial, mas deverá também reconhecer que houve um esforço da parte dos países europeus, incluindo a própria Ucrânia, de reconhecer grande parte dos pontos apresentados inicialmente pela proposta dos Estados Unidos. Então, tudo está em aberto, são propostas iniciais, há pontos de convergência hoje, mais do que houve no passado, e tudo pode estar em aberto para que as partes encontrem elementos, enfim, adicionais, suplementares, que possam conduzir para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Exato. Issao, vamos olhar